ser uma pessoa imatura na palavra de Deus vai te impedir de receber grandes revelações. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre as pessoas que ignoram princípios básicos da palavra de Deus e por isso Deus não permite que essas pessoas recebam as grandes revelações. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, ele interrompe de maneira intencional o raciocínio que ele está tendo para mostrar aos hebreus daquela época que eles eram imaturos e eles não poderiam receber mais revelações porque eles não estavam se atentando a princípios básicos da palavra de Deus. E se você ignorar princípios básicos da palavra, saiba que Deus não vai permitir que você tenha entendimento das grandes revelações. E aqui o autor aos Hebreus, ele vai chamar estes fundamentos de princípios elementares. Ele nos mostra que nós somos como uma casa que está sendo construída. E toda casa ou todo edifício que está sendo construído, ele precisa ter os seus fundamentos fortes. Você não começa a construir uma casa a partir do telhado ou a partir das paredes. Você começa a construir uma casa a partir de seus alicerces. Isso significa que se você quer ser um cristão verdadeiro, você precisa entender e praticar estes princípios elementares. Sendo assim, vai lá comigo. Primeiro vamos ler Hebreus capítulo 5, os versículos 11 e 12, que diz assim: A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqui o escritor aos Hebreus ele está dizendo que essa igreja, nessa época, eles, pelo entendimento que tinha sido passado para eles já deveriam ser mestres, mas eles não eram mestres por quê? Porque eles não davam ouvidos a princípios elementares ou fundamentos. E é por isso que muitas pessoas não entendem a palavra de Deus, porque elas não querem ouvir aquilo que é básico, aquilo que é elementar, aquilo que é fundamento. Muitas pessoas ignoram fundamentos da palavra de Deus e não conseguem entender as revelações profundas. Olha o capítulo 6. O capítulo 6 diz: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e o sexto do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, ele cita aqui 7 fundamentos ou princípios elementares. Na verdade, ele citou 6, mas são 7. O primeiro princípio elementar, e eu já vou começar a falar dele, o primeiro princípio elementar é o próprio Jesus. Por que o próprio Jesus é o princípio elementar? Porque todas as pessoas precisam saber que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. A palavra de Deus ela é pregada e é anunciado ao mundo que só existe um Salvador. Então, a nossa fé, ela precisa estar firmada na doutrina de Cristo. E ele diz aqui, né, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, só existe um Senhor, só existe um Salvador. Jesus Cristo é o fundamento principal. E o segundo princípio elementar, né, o segundo fundamento é o arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas significa tudo aquilo que não faz parte da obra que Deus quer que você faça. Por exemplo, fazer simpatias, fazer promessas, consultar horóscopos, ficar com misticismos que são contrários à palavra de Deus, trabalhar e fazer muitas coisas
para que Deus reconheça o seu trabalho, ou como outras religiões que tentam alcançar a salvação através de obras. Então, tudo aquilo que não tem serventia para o reino de Deus, toda obra que contraria a palavra de Deus, essa é uma obra morta. E o terceiro fundamento, o terceiro princípio elementar é fé em Deus. Até parece um fundamento muito fácil de se compreender, e realmente é fácil de compreender, mas é difícil para a maioria das pessoas na prática. Por quê? Porque para ter fé em Deus e para exercer este fundamento, nós precisamos entregar as áreas da nossa vida para Deus. Deus quer que você entregue para Ele a sua vida sentimental. Deus quer que você entregue para Ele a sua vida financeira. Deus quer que você dependa dEle em todas as áreas da sua vida. E se você é uma pessoa que não está praticando este fundamento em alguma área, saiba que você está falhando em um fundamento da sua fé. Agora, o quarto fundamento é em relação a ensino de batismos. Existem uma série de batismos que Deus nos batiza ao longo da vida. E o que nós mais conhecemos é o batismo nas águas, Nós conhecemos também o batismo no Espírito Santo. Mas basicamente o ensino dos batismos nos mostra que nós devemos estar mergulhados, A palavra batismo significa bapto, e bapto significa mergulhado em. Ou seja, você precisa mergulhar nas águas, provando a sua fé, a confissão pública de que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador e você ressuscitou para Deus. Você ressuscita para Deus e morre para o mundo. Esse é o significado do batismo nas águas. O batismo no Espírito Santo é quando nós mergulhamos no Espírito Santo e somos batizados pelo próprio Deus. E existem uma série de batismos e nós precisamos, ao longo da vida, aceitar estes batismos. Existem batismos que são batismos no sofrimento, batismo no fogo, que são batismos diferentes e que a maioria dos cristãos não gostam de falar. Você apenas precisa aceitar todos os batismos que Deus ele te apresenta. Agora, imposição de mãos. Imposição de mãos é o sexto fundamento. E esse fundamento de imposição de mãos, ele basicamente fala a respeito de uma autoridade espiritual que está ordenando ou abençoando alguma pessoa. Todos nós que somos servos do Senhor precisamos ter uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Durante a nossa carreira cristã ou durante a nossa vida espiritual, nós precisamos aceitar e receber autoridades enviadas pelo próprio Deus sobre as nossas vidas. Existem muitos pastores, existem muitos mestres que são autoridades espirituais que vão nos abençoar e vão nos ordenar em nossos chamados. Todos aqueles que se consideram desigrejados, que não querem congregar, são pessoas que não querem aplicar este fundamento tão importante que é o fundamento, o princípio elementar da imposição de mãos. O outro é ressurreição dos mortos, que este é o sexto fundamento. Ressurreição dos mortos, nós precisamos compreender de maneira clara. A doutrina da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos e por causa de sua ressurreição, nós também ressuscitaremos. Você sabia que é fundamental você entender que depois dessa vida, nós ressuscitaremos e teremos uma vida muito melhor do que essa que nós vivemos? E se você tem a consciência da ressurreição dos mortos, você não é uma pessoa que vai ficar apegada com as coisas deste mundo. Você pode ter os seus bens, você pode ter aí os seus ganhos, mas a ressurreição prometida para você precisa ser o mais importante. Porque, como eu falei em vídeos anteriores, o que Deus preparou para você na ressurreição, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais subiu ao coração do homem. Então, entender a ressurreição dos mortos é um princípio básico, é um fundamento da nossa fé. E o sétimo e o último fundamento aqui descrito pelo escritor aos Hebreus é a respeito do juízo eterno. Existe um juízo eterno prometido por Deus. Você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse, dizendo
direta ou indiretamente, a respeito do dia do Senhor, da volta de Jesus, o dia da ira do Senhor, ou seja, chegará um tempo em que Deus julgará essa terra. A ira de Deus cairá sobre essa terra. E todo aquele que negar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, sofrerá com o juízo eterno. Não existe salvação fora de Deus. Não existe salvação fora de Jesus. E aquele que não receber Jesus como Senhor de sua vida, sofrerá com a ira e com o juízo eterno de Deus. Então, esses são os princípios elementares, os fundamentos básicos da doutrina de Cristo. Se você não entender esses 7 fundamentos que eu te falei aqui e não praticar, saiba que você terá grande dificuldade para entender as grandes revelações. Porque, vamos combinar, se você não quer se aprofundar naquilo que é básico, naquilo que é alicerce, como Deus pode te dar revelações mais pesadas? Será que você, como uma casa construída, vai suportar grandes revelações? Se você não consegue estabelecer nem os fundamentos, como Deus te revelará grandes coisas? Bom, eu finalizo por aqui e eu espero que você se aprofunde a respeito de cada um destes fundamentos. Os primeiros vídeos que eu fiz no canal, na verdade exatamente os primeiros vídeos deste canal, há um pouco mais de um ano, eu iniciei falando sobre os fundamentos da fé. E eu falo detalhadamente sobre cada um destes vídeos. Vocês vão perceber lá que os vídeos são bem diferentes, mas o conteúdo é preciosíssimo. Entenda sobre estes fundamentos para que Deus te revele grandes coisas. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e eu peço mais uma vez para você, não esquece de deixar o seu like, de deixar um comentário e não esquece também de se inscrever no canal se você não for inscrito no canal. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.